projeto Eu Estudo a Lição. Essa semana com nosso amigo Winston Henrique. Quarto trimestre de 2020. Educação e redenção. Tema da semana: A lei como professor. Escola Sabatina Distrito de Santos. Saúdo a todos os irmãos do Distrito de Santos e também do nosso pequeno grande grupo e todos aqueles também que irão assistir em nossas redes sociais, com a paz de Deus. Que o amor de Jesus e a comunhão do Santo Espírito estejam no lar e na vida de cada um. Meu nome é Winston Medeiros e essa semana tenho a honrosa incumbência de recapitular a lição da Escola Sabatina com vocês. São breves comentários que não substituem o teu tempo particular de estudo da Bíblia, estudo da lição da Escola Sabatina e também em oração. A lição desse trimestre, irmãos, ela traz como tema educação e redenção. Por mais que de repente possamos ter a impressão que é uma lição irrelevante, mas a profundidade doutrinária e teológica deste tema, ela é maravilhosa. Devemos meditar e devemos focar a nossa mente na lição, porque ela está trazendo temas maravilhosos. Veja, por exemplo, a primeira semana trouxe a criação perfeita de Deus como forma de educação do seu filho e da sua criatura, de mim e de você. Na segunda semana, semana passada, trouxe o tema da família como instrumento de educação nas mãos de Deus, um instrumento poderosíssimo. E nesta semana, lição 3, a lei como professor. Mas você pode se perguntar, como a lei pode ser professor? Como a lei pode educar? Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, uma sociedade que entende a lei como algo impeditivo, como algo limitador. Mas temos que estudar a Bíblia e analisar os temas bíblicos e os ensinos de Jesus, a ótica do reino de Deus, uma ótica um pouco invertida. Então a lei aqui, ela não é limitadora como nós vamos estudar. Sábado, 10 de outubro, verso para memorizar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse verso áureo sintetiza muito a problemática que vai ser tratada ao longo da semana. Para desmistificar, já começando, que a lei ela não é impeditiva, mas a lei é a maior expressão do caráter e do amor de Deus para mim e para você. Vejam que o verso áureo não fala de lei, mas fala do amor. Aqui, os educadores que elaboraram esta lição, já no início do sábado, traz o exemplo de Paulo conversando para o povo da Galácia, os Gálatas. Ele disse assim, Gálatas 3:21, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Vejam, por exemplo, que Paulo já está mostrando uma faceta da lei que não é gerar vida, mas levar e instruir o caminho, mostrar o caminho que nos levará ao originador da vida, que é Cristo Jesus, na forma de amor, não na forma de legalismo. Veja que a lei, ao longo de toda a Bíblia, ela está intimamente, diretamente ligada ao amor. Tanto que Jesus, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim: eu disciplino e repreendo a todos quantos amo. Paulo, escrevendo a Romanos, também enfatiza isso, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja, queridos, que a lei ela está diretamente, intimamente ligada ao amor. Ocorre que quando lemos, por exemplo, os 10 mandamentos, vemos assim: não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. Vejam que tudo começa com uma negativa, menos 2, que é o quarto e o quinto mandamento. Ocorre que a lei ela foi escrita para um povo que estava escravizado durante 400 anos, longe dos caminhos e dos ensinos de Deus, e só entendia a forma didática da negação. Veja que Deus é um Deus didático, Ele conversa com todos, Ele instrui e ensina todos os seus filhos ao longo de todas as eras da forma didática que nós podemos entender dentro da nossa cultura e da nossa limitação mental da época. Deus, por exemplo, conversava com Adão da forma que ele entendia naquela época, com Noé também, com João Batista também e conosco também. Só que uma coisa jamais muda no ensino de Deus, é que a lei dele é a maior expressão do caráter e do amor dele para mim e para você. Nós, por exemplo, na nossa vida, também estamos diretamente ligados à lei como forma de amor. Veja, por exemplo, que nós não educamos o filho dos outros.
Nós educamos nossos filhos, colocamos leis em nossas casas, em nossas famílias, porque amamos aos nossos filhos. Por mais que eles também não tenham a compreensão, que nós também não temos, porque entendemos que a lei ela é um fator negativo, um fator impeditivo. Por exemplo, nós adventistas temos aquele estigma de quando falar nós somos adventistas, a pessoa que não é e não entende, ela diz assim, vocês são aquele povo que não pode fazer nada no sábado. Queridos, nós podemos fazer tudo. Só que como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Só que nós podemos fazer tudo. Só que nós temos, por amor e por princípio, ficarmos aquele dia no Santo Sábado dedicando tempo exclusivo ao Senhor. Vejam que a lei, queridos, aqui, ela não é a fonte da vida, mas ela nos direciona e nos caminha para o originador da vida, que é Cristo Jesus. Nós, criaturas, não temos vida por si só. Nós temos que estar intimamente ligados ao originador da vida, que é Jesus Cristo. Portanto, nós temos que ter a lei como nosso foco, como nosso rumo, como nosso sentido, como direcionamento. Ela nos mostra o pecado, nos mostra o que é errado e nos mostra também o caminho certo a seguir. E entendamos, queridos, que a lei ela não deve ser cumprida por obrigação. Nós não devemos obedecer à lei de Deus para ser salvos. Isso é legalismo. Isso é simplesmente cumprir uma formalidade. Nós devemos ter amor à lei de Deus. Como diz o salmista Davi, na sua lei eu me deleito. Tenho prazer na sua lei. Nós devemos amar. E aqui um maior exemplo, e um exemplo rapidinho, funciona da seguinte forma. Vamos supor que nós não deveríamos guardar o sábado. Como seria seu sábado? Seria com Deus? Você teria um dia especial com Deus? Veja, por exemplo, que eu amo o sábado, e não porque eu sou obrigado a guardá-lo, mas porque eu dedico todas as horas sagradas em comunhão com Deus. Eu me desligo do meu serviço, eu me desligo das coisas do mundo, eu me desligo de telefone, eu me desligo de televisão, eu me alio à minha família, eu passo tempo com a minha família. Vejam, então, que a lei é o amor de Deus. Que nós possamos, ao longo da semana, estudar com esse foco e passar tempos meditando a palavra de Deus. Fique com Deus, na semana tem mais. Até. Escola Sabatina Distrito de Santos. Creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro, o Santo Pai nos envia.